Olá, eu sou Matheus Aqua e seja muito bem-vindo a Além da Jornada, Diários de uma Estadia Fora. Já me seguiu nas redes? Matheus Aqua, Matheus com H, para ver textos, fotos originais e outras coisas que eu ando fazendo por lá. E a gente tem um segundo podcast, tá? Textos a Pulso, sai toda sexta-feira, então confere lá. Bom, não esquece de avaliar episódio e podcast e compartilhar com todo mundo. Isso eu acho que eu já nem preciso mais falar, né? Você já tá sabendo. E muita gente me pergunta assim: ah, você faz um roteiro, como é que funcionam essas introduções? Essas introduções elas saem da minha cabeça. Apesar de ter algumas marcas que eu fui criando ao longo desse podcast que vocês já devem ter percebido, como a abertura com o lá, o bora lá pra gente ir pro texto, ou coisas do tipo até amanhã no final, eu queria deixar um pouco mais solto para que eu pudesse também experienciar isso junto com vocês. Então, tirando o texto que tá aqui na minha frente e que eu abro para poder gravar cada episódio, as coisas que eu falo estão sempre fluindo muito naturalmente. Acho que é até um pouco estranho, porque eu abri dizendo que escrever me organizava, mas nessa atual fase da minha vida, falar me organiza também. Então eu sinto que algumas coisas andam juntas. É claro que quando você escreve, você consegue estruturar melhor algumas coisas, mas eu queria que fosse mais fluido aqui, queria que fosse uma experiência para vocês e que eu pudesse contar algumas vivências antes de iniciar o texto. Até porque alguns de vocês falam, ah, o episódio foi muito curto hoje. Mas sim, acho que textos que eu vou direto ao ponto, porque eu acho que eles são importantes de serem mais curtos, e outros que eu dilato um pouco mais eles. Mas eles estão lá na íntegra nas minhas redes e vocês podem ler, reler. E o que eu espero também é que todo ano, né, durante esse período, você volte aqui pro Além da Jornada e viva essa jornada de novo e de novo. E acho que todos os anos, porque talvez esses textos encontrem você num outro dia, de uma outra forma, assim como eles têm me encontrado durante esse processo. E eu também me ouço depois, quando o podcast vai no ar, então eu tô gravando com uma vantagem do que vocês estão ouvindo. Então, todo dia também, quando dá 9 horas, eu vou lá e me ouço. Então, às vezes, aquele texto também faz sentido pra mim no meu dia. E as coisas são muito loucas, né? Como é que a gente se atravessa e se reatravessa e se restitui e se recompõe a partir dessas questões. A gente nunca pode ficar inerte. Disso eu tenho certeza. Então, bora lá? Na tua inércia, eu vi desistência. Até que ponto podemos seguir? Inertes, pensando que nada nos compete? Se realmente tivéssemos evoluído ao longo do tempo, teríamos um pouco mais de consciência, resistência, reexistência. Porque parece que sempre queremos pular sem paraquedas nas nossas mais puras desventuras? Não, nas nossas mais puras loucuras. Até quando estaremos protegidos, se é que um dia já estivemos? O meu corpo se mobiliza, mas o seu de alguma forma reage, não inerte, apesar de você querer que sim, que ele ficasse inerte. Faz muito tempo que ninguém fica inerte a mim. Sabe por quê? Porque eu aprendi a acessar cada um que cruza o meu caminho. Razão, estação, vida inteira. Ciclo após ciclo, verificando, estudando, observando. Eu observo demais. E isso é o mais legal. Teus sinais dizem o contrário do que a tua boca fala, sabia? Você faz igual a todos os outros seres que se dizem humanos. Tuas palavras não fazem sentido com as suas ações. Palavras para você nunca fizeram sentido. Será que a gente faz? Seria este o nosso fim? Ou você está disposto a começar algo que já começou há muito tempo atrás? Seja diferente. É tudo que eu peço. E depois sigamos. Afinal, são assim as maiores e mais potentes histórias de amor, de dor, de rancor. 21 de junho de 2021. 8 horas da manhã, 7 minutos. Fim deste diário de bordo. Até amanhã.